Pensa no seguinte cenário, aquele futuro que foi prometido pra gente. Um futuro mais pacífico, um mundo mais calmo, mais tranquilo, a tecnologia sendo desenvolvida única e exclusivamente para nos servir. Robô doméstico na casa de todo mundo, ajudando nas coisas do dia a dia para facilitar a nossa vida. E nas programações desses robôs, existem 3 principais regras. A primeira delas é nunca machucar um ser humano e nem permitir que ele se machuque. A segunda regra, sempre obedecer o seu dono, desde que não fira a primeira regra. E a terceira regra, sempre proteger a própria existência, desde que não interfira nas 2 primeiras regras. Parece tudo certo, mas a gente já viu filmes e séries por aí que mostraram que isso é um pouco perigoso, né? Por incrível que pareça, aqui na série deu certo, pelo menos por um bom tempo. Até que uma nova versão desses robôs foi criada, e dentro dessa atualização, ou de repente foi uma falha, o robô tem a capacidade de improvisar e não fazer apenas aquilo que foi designado e mandado para ele fazer. E é aí que mora o problema, né? As coisas saíram um pouquinho de controle com o protótipo dessa nova versão. Essa é a história de Better Than Us, que é a primeira série russa original da Netflix, que foi recomendada por vocês na live do mês passado. Eu assisti os 3 primeiros episódios e vim contar pra vocês as minhas primeiras impressões. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e como eu falei pra vocês agora no comecinho do vídeo, essa foi uma série que vocês me recomendaram na última live. Caso alguém não esteja entendendo nada o que isso significa, todo final de mês aqui no canal eu faço live pra conversar com vocês e bater um papo sobre séries. No dia da live, algumas horas antes de começar, eu faço um post lá no meu Instagram, inclusive me sigam lá. Nesse post eu peço pra vocês me indicarem séries que eu nunca assisti nos comentários. E aí durante a live aqui no YouTube, eu vou lá nos comentários do Instagram, sorteio uma dessas séries para poder assistir os primeiros episódios e vim aqui contar para vocês quais foram minhas primeiras impressões dessa série. Assim eu conheço uma série nova e vocês também. Então se você também quer indicar uma série para eu assistir os primeiros episódios e vir aqui fazer um vídeo para eu poder conhecer, não perca a próxima live que já vai ser na semana que vem, na segunda-feira, no dia 29, às 8 horas da noite aqui no canal. Mas é muito importante também você me seguir no Instagram, o link tá aqui na descrição, para poder esperar o post no dia da live para poder fazer os seus comentários lá e indicar sua série também. Fechou então? Já tá inscrito aqui? Já deixa o seu like, aproveita, já me siga no Instagram, então bora falar um pouquinho da série Better Than Us, que como eu disse pra vocês, é uma série russa. Eu falei que ela foi a primeira série russa original da Netflix, mas é apenas os direitos de exibição. Ela foi produzida por uma produtora russa lá mesmo e foi exibida no canal russo também lá, mas internacionalmente é distribuída pela Netflix, com exceção da Rússia e da China. E a primeira grande barreira que eu encontrei quando eu fui assistir essa série foi justamente isso, porque eu gosto de ver séries no idioma original, independente de qual seja esse idioma. E no caso de uma série russa, é mais complicado, porque não é um idioma que eu tenho contato com frequência. Então assistir no idioma original pra mim é um pouco complicado, porque você não pode piscar. Você piscou, você virou o olho e teve uma fala ali, você perdeu, já era. Você vai ter que voltar ou continuar assistindo e torcer pra conseguir entender o contexto. Porque é complicado, não é como o inglês, que a gente tá acostumado a ver várias séries americanas e mesmo que a gente não esteja olhando, mesmo que nunca tenha feito um curso de inglês, não seja fluente, a gente pega, a gente sabe uma palavra ou outra, a gente entende o contexto com muito mais facilidade. Já o russo é um pouco mais complicado. Mesmo assim, depois de algum tempinho, alguns minutos, ali uns 10, 15 minutos de série, eu já tava um pouquinho mais habituado. Não tava entendendo, mas já tava um pouco mais fácil de não deixar isso tirar minha atenção. Agora, pra quem quiser assistir dublado, não vai fazer diferença essa informação que eu acabei de falar. Mas antes de eu falar realmente as minhas primeiras impressões que eu achei, vou contar um pouquinho mais da série. É tudo aquilo que eu falei pra vocês no começo, mas eu quero complementar com mais detalhes. Por exemplo, esses robôs que eles são criados, parece que as coisas já deram realmente certo, porque dá a entender ali no contexto da história dos personagens, das famílias, que todo mundo tem um robô em casa e que é normal. Eles são extremamente confiáveis, eles realmente não machucam seres humanos, sabe? Todo mundo tem uns que parecem mais evoluídos, que realmente tem um formato humano, por mais que os gestos não sejam tão humanos assim, mas eles já têm uma aparência ali, e tem outros que são mais rústicos, que são mais roots, mais raiz mesmo, que é só a cara da máquina mesmo. E eles obedecem direitinho seus humanos, seus usuários ali, né? E tanto a gente consegue perceber isso porque logo no primeiro episódio ocorre um assassinato onde está uma sala recheada de robôs. E um deles, que era o protótipo que eu falei pra vocês que deu um pouquinho de errado, foi a pessoa que assassinou aquele humano que está morto naquele local. Só que ninguém desconfia. Quando citam assim, nossa, será que foi o robô? Todo mundo acha um absurdo. Um robô machucar um humano? Como assim? Pra eles é um negócio impensável, porque nunca aconteceu na história. Então realmente, se a gente pensar um pouquinho, parece que já tá acontecendo há muito tempo, que todo mundo confia muito nos robôs que tem dentro de casa. Mas o problema, como sempre, é o quê? É o humano, é a ganância, é o querer mais que a gente sempre tem, né? Que às vezes nos leva pra lugares bons, mas às vezes faz a gente fazer merda, como é o caso aqui. Por quê? Depois de todo esse sucesso dos robôs, existiu uma empresa que criou uma vertente desses robôs que são robôs sexuais, que são feitos exclusivamente
para aliviar tensões sexuais, para dar prazer para as pessoas que comprarem. Obviamente que o público-alvo são os homens, então todas as robôs que eu vi, pelo menos, são mulheres feitas para satisfazer os homens. E os motivos que a empresa usa para criar essas robôs sexuais é para aliviar o estresse das pessoas e que isso ajuda também a eliminar a prostituição, porque a partir do momento que a pessoa tem um robô lá para se satisfazer, não precisa pagar mulheres para isso, elas não precisam se submeter a isso. Enfim, tem todo um discurso ali que eles usam para poder viabilizar e não deixar que seja uma má reputação para a empresa que está criando isso. E aí também dentro da série entra toda uma discussão de, mano, mas isso é certo, isso não é, o que as pessoas pensam? Se um homem que é casado, ele tem relações com uma robô sexual, isso atrapalha o casamento? Pode ser considerado uma traição? Não pode, porque o próprio CEO lá da empresa, ele fala que, mano, se um homem usa uma máquina de café para fazer café, se ele usa, sei lá, uma batedeira para bater alguma coisa, um liquidificador para bater um negócio, ele tá usando as máquinas para a finalidade que ela foi criada. Então, para ele usar uma robô sexual, ele está usufruindo de um eletrodoméstico que ele tem em casa com a finalidade de satisfazer sexualmente. Então isso não é uma traição, porque não envolve sentimento, não é uma pessoa, e tem toda uma discussão que eu não vou entrar no mérito. Eu acho que, mano, é estranho pra caramba, principalmente se a pessoa é casada, tem uma mulher dentro de casa e prefere uma máquina, enfim. Não vou entrar nessa discussão aqui, mas é um dilema que é discutido dentro da série também. E por que eu tô trazendo todo esse contexto pra vocês? Para explicar. Porque essa foi a empresa que decidiu inovar. Falou, mano, vamos atrás. Aí eles descobriram um protótipo de uma nova versão, que se eu não me engano foi criada na China, que seria uma robô que tem o poder ali na sua programação, não sei se foi uma falha, não tá muito bem especificado isso na série, pelo menos eu não entendi, mas essa robô, ela tem dentro dela uma coisa que permite que ela improvise, porque as outras robôs, você fala pra ela fazer tal coisa, ela faz, e ponto. Isso pra todos os robôs, na verdade. Agora essa não, essa tem o poder de improvisar, de aprender um pouquinho, de fazer uma coisa que você não pediu, sabe, de não fazer uma coisa que você tá pedindo de repente, ou ter uma resistência, então ela improvisa, o que acabaria simulando mais ainda uma ser humana. Não sei se existe o feminino dessa palavra, mas ficaria mais humanizada, ficaria mais parecido ainda com uma mulher real. Existem mulheres reais, não precisava disso, mas enfim, entendeu? Esse foi o intuito deles. E aí eles foram atrás, essa protótipo ela se chama Arissa, na verdade essa linha de robôs se chama Arissa, mas até o momento só tem um protótipo que é essa que a empresa consegue e leva lá pra dentro para poder mostrar pro conselho da empresa, para eles conseguirem dinheiro e encomendar ali uma produção em grande escala. Mas aí esses robôs, eles têm um negócio que ele só funciona se eles estiverem carregados, óbvio. E quando a Arissa chega dentro da empresa, ela só tá com 5% de bateria. Então ela não pode ser utilizada. Na programação dela não deixa ser utilizada. Se você tentar encostar, ela fala, não, eu ainda não tô carregado, você tem que esperar eu me carregar para poder usar. Então ela vai para um terminal de carga de robôs ali, que é de proximidade, que ela fica ali tentando carregar a bateria, até que um cara tenta ficar forçando alguma coisa, encostar nela e tal, porque os seres humanos não têm medo do robô, porque o robô não machuca seres humanos. Só que essa é uma robô totalmente diferente. E ela acaba matando esse cara. E aí tem todo um negócio, ela foge da empresa porque acaba a energia, eles cortam a energia e acontece um monte de coisa, um monte de contexto que eu não vou ficar entrando em detalhes, e ela sai do prédio e se carrega em um outro terminal. Quando ela tá 100% carregada, ela tá de boas. Ela é suave, ela não é uma robô assassina. Ela é uma robô que aparentemente tem a capacidade de matar, mas não necessariamente ela quer sair matando, ela não quer eliminar a humanidade. Não é isso. Ela é uma robô comum que ela precisava ser carregada para começar a ser usada pela primeira vez. E existe um negócio que eu não consegui entender se são todos robôs, mas nela, por exemplo, quando você cumprimenta, é como se você estivesse pedindo permissão para acessar ela, para ser um usuário dentro do sistema da Arissa. E como é que funciona com o computador? Quando a gente compra pela primeira vez, a gente liga ele e o primeiro usuário que a gente coloca é o usuário principal do computador, certo? A gente cria o nosso cadastro, cria o nosso login dentro do computador. Com ela é a mesma coisa, só que você só precisa cumprimentar e falar seu nome. E quando ela está 100% carregada, quem é a primeira pessoa que ela encontra? Uma menininha de 5 anos de idade. E ela cumprimenta e essa menininha, que é a Sofia, acaba sendo a primeira usuária e a usuária principal da Arissa. E aí ela se diverte pra caramba, porque ela tem uma robô toda pra ela, e é a robô mais inovadora do mundo. E a dona é uma criancinha de 5 anos de idade, e ela usa essa robô, que é a mais tecnológica, pra brincar de boneca, pra brincar de esconde-esconde. Mano, é uma fofura total. E a Arissa, ela super entra na diversão, ela brinca mesmo, porque, mano, a dona dela tá falando pra ela brincar, ela vai brincar e ela se diverte junto, e é mó legal. Nem parece que é uma robô que acabou de matar uma pessoa. E por trás de tudo isso tem várias outras subtramas. Tem essa empresa indo atrás da robô pra poder procurar, né? Porque, poxa, eles gastaram mó dinheirão e eles não querem que a reputação deles seja suja. Antes que essa notícia vaze, eles precisam encontrar essa robô, estão tentando encobrir o assassinato desse cara lá dentro.
documento falando que ele morreu de causas naturais e tal. Tem também um outro grupo de pessoas ali que são meio que vândalos, que eu não lembro o nome do grupo deles, mas eles são contra esses robôs, são contra a humanização dos robôs e toda essa evolução que eles estão tendo, porque tá roubando o emprego das pessoas, que necessariamente não estão errados, mas assim, vamos combinar que toda profissão, não toda profissão, mas muitas profissões nascem e morrem, e acontece. Só que para as pessoas produzirem mais robôs, precisa de novas pessoas para fazer essas produções também. Enfim, tem toda uma discussão aqui que eu também não vou entrar no mérito porque eu não tenho conhecimento para isso. Mas eles utilizam desses discursos para ser contra os robôs, eles destroem robôs, eles picham robôs, eles são contra essa evolução tecnológica que está acontecendo. Basicamente, essa é a história de Better Than Us, que vai ser desenvolvida em 16 episódios dessa primeira temporada que tem disponível na Netflix. E pelo que eu pesquisei, a segunda temporada já está confirmada, vai ter 10 episódios e está planejada ainda para esse ano, ali pelo terceiro bimestre mais ou menos, para poder sair. Eu só não sei se ela já vai chegar direto à Netflix ou se vai ter um tempo de espera. Tá, beleza, mas o que eu achei então? Mano, eu achei genial, muito boa mesmo, muito melhor do que eu esperava. No caso, eu não esperava muita coisa, porque eu só conhecia essa série pelo nome. Mas mesmo assim, cara, eu não sei descrever o quanto eu gostei da série, sério. A proposta desse quadro que eu faço aqui de primeiras impressões é assistir no máximo 3 episódios, porque senão já não é primeiras impressões, é impressões completas, né? É uma análise da série. E não é essa a intenção do quadro. Então eu assisto os 3 primeiros episódios, mas quando eu terminei o terceiro, eu só queria parar tudo e continuar assistindo, porque é realmente uma história muito legal, é muito intrigante as coisas que vão acontecendo, porque eu quero saber do que mais a Arissa é capaz. Ela vai demonstrando ali algumas coisas, alguns aprendizados, ela consegue imitar a voz das pessoas, ela consegue aprender a rir, ela consegue identificar o humor das pessoas, sabe? Consegue ter empatia pelas pessoas, coisa que os outros robôs não têm. Então ela pode fazer muita coisa que a gente ainda não descobriu, e tem toda uma empresa indo atrás, tem a polícia investigando o assassinato lá da empresa, então eles também estão indo atrás, tem toda a família da Sofia, que é a menininha que está envolvida. É sério, é realmente muito bacana e me intrigou bastante, eu quero muito continuar assistindo. Eu só não vou continuar agora, porque eu tenho Grey's Anatomy, tenho um monte de coisa pra colocar em dia, mas com toda certeza deste mundo eu vou continuar essa série, porque eu realmente curti muito. E entre tantas coisas boas que eu identifiquei nesses 3 primeiros episódios, eu vou citar algumas aqui pra vocês, como por exemplo, os efeitos especiais, os gráficos, sabe, os chroma key, as paisagens que eles usam, é realmente tudo muito futurista. Você acredita que a história tá se passando daqui a muitos anos, mas sem coisa muito exagerada, sabe? Dá pra perceber que, mano, a gente vai chegar lá. O Brasil talvez demore mais um pouco, porque por aqui a gente ainda tá explicando que a Terra não é plana. Não só aqui, né? Tem vários países aí. E tem que explicar que a vacina funciona. Mas outros países que já são mais evoluídos, a gente sabe que dá pra chegar lá. A tecnologia deles está avançando, eles não estão regredindo. Então, eu acredito em todo aquele futuro que eles estão mostrando pra gente. O que, consequentemente, me assusta, porque a gente vai chegar no ponto em que os robôs podem ser corrompidos e podem ferir as pessoas. E a partir do momento que uma inteligência artificial perceber isso, tem várias produções que já mostraram pra gente o final dessa história. Outra coisa que eu gostei pra caramba é que eu terminei a série me perguntando como é que os robôs estão sendo feitos. Se é uma pessoa ali que tá usando aquele tracking, aquelas roupas cheias de pontinhos pra poder captar os movimentos, ou se é tudo feito 100% digitalmente, se não existe um robô ali na hora que eles estão contracenando e depois eles colocam, porque é realmente muito bom, é tudo muito crível. Tanto o robô rústico, como eu falei pra vocês, que é todo 100% ferro, visualmente, quanto as pessoas, que aí sim são atores mesmo, mas que interpretam muito bem. São movimentos robóticos, não demonstram expressões, eles colocam a maquiagem mais esbranquiçada pra mostrar que não existe uma circulação de sangue acontecendo ali, então fica um pouquinho mais branco mesmo. Tudo bem que isso poderia ser corrigido na montagem do robô, mas enfim, existe tudo isso, sabe? E as atuações são muito boas, tanto dos robôs quanto dos humanos, que passam uma carga emocional muito legal, porque você pega uma história que tem robôs, futuro, robô que não mata e robô que mata, começa a matar as pessoas de repente, é uma puta história tecnológica que a gente quer acompanhar e saber onde que ela vai parar. E no meio de toda essa história tecnológica, você tem seres humanos comuns que tem uma história que se destaca tanto quanto a história dos robôs, é porque os humanos, a história dos humanos também foi muito bem escrita, existe toda uma mistura nessas duas histórias que torna tudo muito bom da gente poder acompanhar. Então não é aquela cena que, puta, tá falando dos robôs, tá interessante, tá falando dos humanos, tá chato. Não, todas as histórias paralelas que vão acontecendo juntas são todas muito interessantes e todas sempre entrelaçadas, porque uma faz muito mais sentido se tiver a outra. Mas é claro que o destaque vai pra atriz que faz a Arissa, mano, que é muito boa, porque ela realmente começa como uma robô, assim como todos os outros, mas você percebe que ela vai aprendendo, que ela aprende uma expressão aqui, aprende uma expressão ali, ela aprende a rir com a Sofia, né? Por que você ri? Por que você faz esse barulho? E aí ela começa a fazer também, e ela começa a interagir com a Sofia. Então você vê no rosto dela, nas expressões, nos movimentos, na atuação dela,
dela, que é um robô em constante aprendizado. A Arissa do terceiro episódio não era a mesma Arissa do primeiro. Existe já uma evolução. E isso é muito bom, cara. A atriz realmente mandou muito bem nesse papel. E se tudo isso não te convenceu, então eu tenho certeza que você vai gostar muito de assistir a série só pela Sofia, que é a menininha de 5 anos. Mano, ela é uma fofura, uma fofura. Dá vontade de você entrar na TV e apertar e dar um abraço, sabe? Porque ela é realmente muito fofinha. E eu ainda não consegui decidir se ela é uma atriz excelente ou se ela é só uma criança realmente se divertindo. Porque eu, pelo menos, estou acostumado, quando eu vejo séries que tem elenco infantil, que o foco não é as crianças, o foco são os adultos, mas existem crianças, parece que a produção não investe muito. Vai uma criança qualquer, fala qualquer coisinha ali, e a atuação normalmente é meio limitada, porque é uma criança. Só que a Sofia, que dentro da série, mano, é muito natural, o jeito que ela ri, o jeito que ela brinca, o jeito que ela responde, o pai dela, a mãe, o irmão, tudo que ela vai fazendo é uma criança, sabe? É muito natural. Então eu não sei se aquilo tudo é muito divertido pra ela, o que acaba tornando natural, ou se ela é uma atriz excelente, ou se é os dois, porque pode ser também. Então, pra resumir e fechar esse vídeo, as minhas primeiras impressões de Better Than Us foram as melhores possíveis. Eu me empolguei muito, foram episódios de 50 minutos que passaram voando. Eu não percebi a duração do episódio porque eu estava realmente muito entretido com tudo que estava acontecendo. Então eu com certeza recomendo, pra você que nunca assistiu, vai lá na Netflix ver, eu tenho certeza que você vai gostar. Me conta aqui se te interessou a história, e pra quem já assistiu, eu quero ver nos comentários o que você acha. Não me dá spoilers, eu ainda vou continuar assistindo, mas me fala o que você acha dessa série aqui nos comentários, e não esquece de antes de sair do vídeo, clica aqui nessa bolinha pra se inscrever aqui no canal. Vem assistir outros vídeos que eu vou deixar aqui. Aqui em cima tem a playlist de primeiras impressões com vários outros vídeos nesse mesmo estilo, para você conhecer séries novas, mas tem essa outra playlist de indicação de séries também, se você quiser outros tipos de indicações. Não esquece de me seguir no Instagram e vem pra live na semana que vem, no dia 29, às 8 horas da noite. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima, valeu!